Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos começar aqui mais uma aula na disciplina que nós estamos falando, que é Estudo, Doutrina sobre a Igreja. Nós aprendemos o que é a igreja, qual é a sua origem, nós aprendemos um pouco sobre a doutrina da igreja, e hoje não vai ser diferente, nós vamos concluir essa aula de uma forma simplificada para vocês. Hoje vamos aprender sobre a obra da igreja, qual que é o papel da igreja, qual que é o papel dos cristãos em relação à igreja, como devemos buscar as coisas pertencentes à igreja, os cargos que existem dentro da igreja e dentre outras coisas, de uma forma bem simples. Nas outras aulas falamos sobre a origem da igreja, a etimologia da palavra, que no seu literal significa aqueles que são chamados ou aqueles que são conduzidos para fora. Aprendemos também que existe os membros e existe o corpo de Cristo. Nós aprendemos também de uma forma bem superficial sobre os atributos da igreja, contendo dentro dos atributos alguns deles a unidade e a santidade. Aprendemos isso na aula passada, está no YouTube e você pode acompanhar depois. Isso é somente um resumo para não ficar extenso. E hoje vamos continuar falando sobre a igreja. Nós paramos nesse PDF, nós vamos começar a falar sobre a missão da igreja no mundo. Mas antes de começar a falar sobre a igreja no mundo, eu peço a você o seguinte: aí do lado do botãozinho de desligar, você vai observar que existe 3 pontinhos um em cima do outro. Se você apertar sobre ele, vai aparecer uma mãozinha, que quando você aperta nela, vai acontecer o seguinte: vai aparecer esse som e esse sinal num sentido de que você quer levantar a sua mão para fazer a sua pergunta. Então, você levante a sua mãozinha, eu libero a chamada para você e você consegue fazer a sua pergunta para interagir comigo ou para entender a sua dificuldade, tudo bem? Então, vamos lá. A missão da igreja no mundo. Eu coloquei a missão da igreja no mundo, mas seria a obra de Deus no mundo. A obra da igreja no mundo, perdão. E uma dessas obras que existe para a igreja de Jesus Cristo é a missão. A missão resulta no seguinte fato: Jesus Cristo deixou uma ordem muito objetiva quando ainda esteve em terra com seus discípulos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18, vai dizer o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A igreja precisa pregar em todos os cantos da terra, com a finalidade de alcançar pecadores e introduzir eles, através do evangelho, para o reino dos céus. Jesus veio resgatar os pecadores perdidos e é necessário a pregação do evangelho sobre esses pecadores para gerar fé nos corações e serem salvos, como diz ali de uma certa forma Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 11. Então, em resumo desse pedaço, a missão da igreja é fazer missões, é pregar para todas as criaturas que conseguirem. Todas as criaturas que conseguirem, eu digo, os seus membros individuais. Por exemplo, eu consigo alcançar uma parte da população, os irmãos que estão me acompanhando podem alcançar outra parte da população. Mas tudo isso com a intenção de fazer missão e evangelização para o reino de Deus. Então é muito importante a missão dentro do contexto eclesiástico, dentro da missão da igreja. A obra missionária, a obra evangelística é muito necessário e importante para os dias de hoje. Não só para os dias de hoje, como foi também nos tempos de Jesus e nos tempos pós-apostólicos, que é o tempo dos pais da igreja. Tudo bem? Pregadores que nós podemos observar no primeiro tempo ali, principalmente Jesus e João Batista. Mas, após estes homens de grande valor, de grande importância, vemos também os apóstolos, os discípulos de Jesus pregando e divulgando o evangelho. Como, por exemplo, em Atos capítulo 2, nós vamos perceber uma coisa muito fascinante. Pedro, após receber o Espírito Santo
de uma forma envolvente, após ele ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele se levanta para pregar. E quando ele se levanta para pregar, ele começa a anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Ele começa a anunciar os tempos que se concluía e se cumpria a profecia de Joel, que diz que naqueles dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então ele começa a fazer uma exposição bíblica, pegando do Antigo Testamento e avançando para aquele tempo. E é muito fascinante que no versículo 41 vai dizer o seguinte, de Atos capítulo 2, versículo 41, vai dizer o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então, o que estava acontecendo? Pedro pregou naquele ambiente, mostrando ali a veracidade do evangelho, mostrando a veracidade de Jesus Cristo e mostrando que ele precisava expor a pregação para a conversão e arrependimento de pessoas. Então, teve esse resultado fantástico. Através da palavra, através da pregação, houve uma conversão absurda de quase 3.000 almas. E nós podemos observar que mais à frente também acontece a mesma situação, só que o número ele aumenta para quase 5.000 almas, ok? E também, meus irmãos, teve a situação de Felipe, um dos primeiros diáconos da igreja ali, um dos primeiros discípulos de Jesus. Nós podemos observar que em Atos capítulo de número 8, o próprio, o próprio Felipe, ele foi envolvido pelo Espírito Santo, capacitado, e ele foi até Samaria. Ele pregou ali a palavra, fez ali vários sinais, prodígios e maravilhas. Paralíticos andavam, cegos enxergavam. Ele fez também, pelo poder do Espírito Santo, demônios saírem e baterem em retirada. E muitas pessoas ali confirmavam o Cristo ressurreto, ressuscitado. E ali houve um avivamento em Samaria. Então ali Filipe, ele foi usado pelo Espírito Santo para trazer conversão e arrependimento para aquelas pessoas. Só que depois disso, saindo um pouco do avivamento extraordinário em Samaria, Filipe, ele conduzido pelo Espírito Santo, ele sai dali e ele também evangeliza para um único homem, um eunuco. E esse eunuco ali, ele estava preso, tentando entender uma passagem de Isaías. Então, Felipe, ele chega até ele e começa a pregar para ele acerca de Jesus Cristo. Estou falando bem superficialmente, para que vocês possam entender, mas vocês podem acompanhar depois, tá? Ele faz menção de Isaías capítulo 53, versículo 7 ao 8, no que ele estava lendo. E o que aconteceu? Ele não estava entendendo o que estava lendo. Felipe chegou até ele, começou a explicar e também, após essa explicação, já esticou apresentando Jesus Cristo. E naquele mesmo instante, o eunuco se sentiu no coração de ser batizado por Filipe e Filipe foi e o batizou. Mas tudo isso depois que ele expôs as Escrituras e apresentou a Jesus Cristo. Então, a missão da pregação do Evangelho é muito importante. E esses dois que eu citei, de dentre muitos milhares de outros, foram grandes exemplos acerca de pregar o evangelho e expor e mostrar e apresentar o reino de Deus para os pecadores. Vocês estão conseguindo entender? Maravilha, Adilson está entendendo? Então vamos continuar. Lembrando que depois tem uma provinha, tá, pessoal? Só para lembrar vocês, tá? Vamos falar sobre o discipulado. O discipulado. Esses convertidos que vão entrando no corpo de Cristo devem ser discipulados e ensinados sobre as verdades do Evangelho, ensinados sobre a fé, sobre a obra, sobre a vida de santidade, sobre buscas a Deus, sobre o amor ao próximo e dentre muitas e inúmeras outras coisas. Quando a liderança recebe novos membros, é necessário esse acompanhamento para que o corpo de Cristo venha para que o corpo de Cristo não venha morrer enfermo. Deve haver ensino da palavra, oração e adoração a Deus. Em outras palavras,
A pregação está sendo exposta. Pessoas estão se arrependendo dos seus pecados e estão vindo para a presença de Deus. Quando essas pessoas estão chegando dentro do corpo de Cristo, estão se aproximando de Cristo, é necessário um discipulado, é necessário um acompanhamento. É necessário pessoas ali exortando e ensinando esses novos convertidos que é necessário fortalecer-se na fé, é necessário santidade, é necessário busca, é necessário oração, é necessário adoração somente a Deus e dentre outras coisas. Então, tudo isso nós podemos perceber que o papel de quem está discipulando é apresentar essas verdades, apresentar unicamente a fé, o evangelho, a busca a Deus incessante, busca pela santidade, busca pelo Espírito Santo, busca por permanecer na presença, busca por palavra e dentre outras coisas. Então, isso é missão nossa. É missão da igreja, fortalecer e exortar novos discípulos. E esses discípulos um dia podem ser pessoas que irão discipular outras pessoas também. E é assim que a roda vai girando, é assim que o evangelho vai crescendo, e é assim que o reino de Deus vai sendo expandido sobre cada coração, através do discipulado. Porque o discipulado, ele forja caráter. O discipulado, ele forja pessoas. O discipulado, ele transforma corações. O discipulado, ele transforma a alma. O discipulado, ele aviva o espírito e o discipulado, ele prepara corações para novas conquistas espirituais. Tudo isso através do discipulado. Glória a Deus por isso. Os discípulos dos apóstolos aprenderam desde novos que deveriam compartilhar o pão e manter-se em comunhão. Deixa eu ver se eu estou certo. Isso. E manter-se em comunhão uns com os outros. Atos capítulo 2, versículo 42 ou 47 está a referência. Eles também iam fortalecendo os mais fracos entre eles, corrigiam os que andavam em erros, e tudo isso era feito com amor, paciência e doutrina. Então, a comunhão e o partir do pão também é um sinal de discipulado, porque ele estava discipulando pessoas a estarem próximos um do outro. E é muito verdade o que é ensinado na ceia, né? Quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Então, eles estavam exortando e ensinando que em meio ao partir do pão deve haver comunhão, deve haver almas com temor, deve haver arrependimento, mas tudo isso em união. E isso é papel também do discipulado. Continuando, vamos falar sobre as ordenanças da igreja. As ordenanças da igreja. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Estou indo rápido demais? Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Maravilha, então vamos prosseguir. As ordenanças da igreja. O batismo nas águas. O batismo nas águas é uma prática instituída diretamente por Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus 28:19, que está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ato representa uma declaração pública de entrega da vida a Jesus, sinalizando ou simbolizando o abandono de uma existência anterior e a integração ao corpo de Cristo, promovendo comunhão uns com os outros. Em outras palavras, o batismo ele significa que você está entregando a sua vida para Cristo, se afastando da sua vida antiga, que era aquela vida que você vivia no mundo, como você queria, como você bem fazia, se prostituía, roubava, matava, qualquer coisa. Quando você vai estar sendo batizado, você está confessando publicamente de que aquelas práticas você não quer mais. Você não pertence mais àquelas práticas. E você passa a então a ser batizado, simbolizando que você morreu para o mundo e está ressuscitando para Cristo. Você está abandonando o mundo para herdar o céu. Tudo isso é simbólico. Você está mergulhando na água no sinal de sepultura. E quando você levanta, você é uma pessoa ressuscitada, fazendo menção e trazendo a lembrança que Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
Então, isso é muito forte, porque o batismo nas águas, ele é algo simbólico, muito forte. É tão forte que o próprio Jesus Cristo, ele nos ordena, ele nos exige o batismo, mas no sentido de que você deve confessar publicamente que Jesus Cristo é o seu Salvador. E se Jesus Cristo é o seu Salvador, procure se batizar. Essa é a, é a ideia do texto. Mas também temos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ritual mensal para as igrejas modernas, para a igreja atual, é um ritual mensal nas igrejas para lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. O pão simboliza o corpo e o suco de uva representa o sangue, remetendo, ou seja, lembrando-se da crucificação. A ceia do Senhor é um momento de comunhão entre os irmãos, realizada em união conforme as orientações de Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 11. As menções que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 11 é união, é a questão de fraternidade. Quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas ele faz a menção de que é necessário discernir o corpo de Cristo. É necessário discernir o que estamos fazendo. A ceia de Cristo é para lembrarmos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Os judeus lembram disso, os judeus lembram da questão da sua libertação perdão. Os judeus eles lembram da sua libertação do Egito, fazendo menção à Páscoa. Mas para nós, a Páscoa também faz menção da morte e da ressurreição de Cristo que nos libertou do pecado e do mundo. Mas é interessante que, necessariamente, o pão representa o corpo de Cristo que foi crucificado na cruz, e o sangue e o suco de uva representa unicamente o sangue de Cristo, que foi derramado até a sua última gota para me perdoar e para te perdoar. Então, tudo isso é muito profundo. E tudo isso que fazemos é destacado para lembrar que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou e está vivo não só hoje, mas para todo sempre, e ele continua reinando em nossos corações até a eternidade. E para mim, a eternidade não tem fim. A eternidade não tem tempo e a eternidade, ela não acaba. E eu dou glória a Deus por isso. Então aprendemos aqui sobre a ceia do Senhor e aprendemos sobre o batismo nas águas, que isso são ordenanças dentro da igreja, que não somente dentro da igreja moderna, mas que conforme Jesus e conforme os apóstolos foram deixados para nós essa direção e essa condução para vivermos nos dias de hoje, para recebermos novos membros, para discipular os membros atuais e dentre muitas outras coisas. Mas lembrando, você que está assistindo, seja pelo YouTube, seja por aqui, é necessário essas duas coisas para dar continuidade naquilo que Jesus Cristo nos deixou. Adilson, pode fazer a sua pergunta, meu irmão. Ô, Marco, em relação à ordenança do batismo, tem alguma diferença em relação a ser o batismo das águas ser rio, piscina ou banheira? Tem algum critério em relação a isso? Muita boa pergunta, muito interessante. Para nós, não somente para nós, mas dentro também do texto original, dentro do Didaquê, que é um livro de ordenanças para a igreja, o batismo ele deve ser feito por imersão. Seja em banheira, seja em piscina, seja em rio, mas deve ser por imersão. Por que por imersão? Porque a própria palavra grega para batismo é baptizo, que significa imersão. E imersão significa abaixo, conduzido para baixo, embaixo da água, no caso do batismo. Então, para o batismo ser feito da forma correta, na qual nós vemos na Bíblia, ele deve ser feito por imersão. Mas fica a critério se for em um rio, se for em uma piscina, se for em uma banheira, fica a critério. Mas ele deve ser feito por imersão, ou seja, a cabeça deve ser completamente coberta pela água. Isso representa ali que quando o seu corpo, sua cabeça é completamente mergulhado na água, representa ali que você foi sepultado. Era como se você fosse jogado na cova, é,
com a sua carne mortal antiga, jogada na cova, e a água fechou essa cova. E ela só abriu novamente para sair uma nova criatura, ou seja, uma criatura que confessou Jesus e ela está levantando para testificar que ela ressuscitou com Cristo. Consegui responder a sua pergunta? Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Beleza, maravilha. Vamos continuar. Muito boa pergunta, Varon, porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida também acerca dessa sua pergunta. E é bom que também está gravado, né? Está sendo gravado, as pessoas podem ver depois no YouTube e tirar suas dúvidas também. É muito interessante essa pergunta. Continuando. Irmãos, lembrando, ó, eu esqueci de falar, mas lembrando, como essa é a última aula dessa disciplina acerca da igreja, eu vou disponibilizar para vocês interessados esse material didático, tá bom? Ele tem as suas, deixa eu ver aqui, as suas 15 páginas, ele é curtinho, curtinho, a letra aperfeiçoada em questão de tamanho para você poder enxergar sem um óculos. Fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem, eu mando para vocês no privado. Não mando para todos, porque talvez alguns se incomodem com o conteúdo e também por causa de desinteresse, então eu vou mandar para todos vocês que tiverem interesse, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ministérios e já caminhando para o final, tá bom? Vamos falar um pouco sobre ministérios. Existem alguns ministérios ou cargos, vamos se dizer assim, dentro da igreja. Não só a igreja atual moderna, mas a igreja primitiva também. Existiam ministérios e existiam cargos. Nós vamos falar ministério, mas no sentido de falar de cargos, tá bom? Existe a questão de presbíteros, pastores e bispos. E quem são eles? São os responsáveis pelo ensino e liderança. No tempo dos apóstolos, era pouco falado pastor, era pouco falado em questão de pastor liderar a igreja. Por exemplo, o pastor presidente tal, tal, lidera a igreja tal, tal. Naquele tempo era muito difícil isso. O que mais tinha? Apóstolos e bispos. Apóstolos, bispos e presbíteros. Naquele tempo, o que mais existia em sentido de que era considerado como liderança era apóstolos, presbíteros e bispos. Só que no caso eu não coloquei apóstolos aqui, tá bom? Eu coloquei somente presbíteros e bispos. Vocês podem perceber que em uma das cartas de Pedro, eu não me recordo em qual das suas cartas, mas ele se apresenta como um presbítero. Pedro ele não se apresenta como apóstolo, mesmo ele sendo um apóstolo. Pedro ele não se apresenta como um bispo, mas ele se apresenta como um presbítero. E sabemos que Pedro ele ensinava a palavra e Pedro era um homem de oração. Após a sua conversão, claro, né? Ele era um homem de muita oração e ele era um homem de muita palavra. Então nós podemos perceber que os presbíteros naquele tempo tinham a responsabilidade, tanto pastores quanto bispos e apóstolos, a responsabilidade de ensinar e de liderar. Vemos também os diáconos, né? Que a primeira instituição dos diáconos foi feita em Atos, capítulo de número 5, né? Se não me falha a memória, Atos, capítulo de número 5, capítulo de número 6. Nós vemos que os diáconos, eles foram muito importantes na igreja primitiva e são importantes nos dias de hoje também. Quando a igreja estava passando por uma certa divisão entre judeus e gregos, estava acontecendo o seguinte: os gregos estavam importunando os judeus e os cristãos porque as suas viúvas não recebiam ali a sua parte em receber alimentos e consolidação. Então, eles foram questionar a liderança da igreja na época. Então, foi o que Pedro e os apóstolos se levantaram e falaram assim, ó: escolham dentre vós alguns diáconos, homens cheios do Espírito Santo e tal, perdão, com a missão e a responsabilidade de ajudar a mesa, ajudar as mesas a servirem as mesas e ajudarem também as viúvas e tudo mais.
E nós observamos que ali foi a primeira instituição dos diáconos, em Atos capítulo de número 5, 6, se não me falha a memória, Atos capítulo de número 6. Eles foram responsáveis pelo serviço, pela obra do serviço. Enquanto tinha ministério da palavra e ministério da oração, era muito importante ter o ministério do acolhimento, o ministério do serviço, que foi o que os diáconos fizeram. E nós conhecemos um dos diáconos mais importantes, que foi Estevão, que foi Filipe, e dentre muitos outros. Estevão, aquele que é chamado de um homem cheio do Espírito Santo, que viu o céu aberto, Jesus Cristo em pé, à destra do Pai, e dentre outras coisas. O próprio Filipe, que fez um avivamento em Samaria, que também foi arrebatado após ajudar o eunuco a se converter. Então nós vemos que os diáconos, eles tiveram muita importância, não só naquele tempo, mas tem nos dias de hoje, que é a obra do serviço. A obra de Deus precisa de pessoas que pregam, que orem, que louvam, mas também precisa de servos. A obra de Deus também precisa de servos. Então, se você é um diácono, se você é uma diaconisa, fique alegre, glorifique a Deus, porque isso é um papel muito importante dentro da casa de Deus. Eu não via dessa forma, e hoje, lendo a Bíblia, eu entendo que é um papel muito importante e eu glorifico a Deus por isso. Temos também a questão dos evangelistas e missionários. Quem são os evangelistas e quem são os missionários? Evangelistas e missionários são os responsáveis pela evangelização e pelas missões de almas, pela evangelização e missões pelas missões e evangelização de almas para o reino do céu. Então, a questão dos evangelistas e os missionários é a mesma. Alguns pode se considerar que um missionário ele só pode atuar longe, ou outras pessoas consideram que o evangelista só pode atuar perto, mas não é verdade. Tanto missionários quanto evangelistas, eles podem trabalhar no campo perto que está do seu ministério, da sua casa, mas também eles podem trabalhar em um campo um pouco mais distante. A missão deles é trabalhar presencialmente, pessoalmente, fora das quatro paredes da igreja, trabalhar com almas que precisam de conversão, que precisam aceitar a Jesus. Então, o Espírito Santo leva esses missionários, leva esses evangelistas para fazer missões, para fazer evangelismos. Eles sentam do lado da pessoa, começam a falar de Jesus, começam a apresentar Jesus, e naquele momento, Jesus, ele é glorificado porque aquela pessoa aceita Jesus. E essa é a missão dos evangelistas e dos missionários. Muitas pessoas falam que os missionários só podem atuar de longe, mas não é verdade. Os missionários também podem fazer missão de perto. A missão é resgate. Qual que é a obra do missionário? Resgatar. Qual que é a obra do evangelista? Resgatar também. Evangelizar, resgatar. Tudo isso com base na palavra de Deus. Então isso é muito importante. Você que é evangelista, você que é missionário, é muito importante entender que a obra missionária serve muito e é muito importante. É necessário resgate de almas. É necessário conversão de almas. E as pessoas que Deus usa para o resgate é justamente os missionários e os evangelistas. Então, eles têm o seu papel muitíssimo importante. Se você é evangelista, se você é um missionário, glorifique a Deus, porque esse é um dos papéis mais importantes que existe descritos na Bíblia, ok? Temos também uma referência valiosa de Paulo, que explica que o Senhor é quem escolhe os seus servos para determinados cargos e fins proveitosos, como, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, é mencionado alguns desses cargos. Em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha que interessante. O próprio Cristo, ele escolheu, algumas pessoas para serem apóstolos,
algumas pessoas para serem profetas, algumas pessoas para serem evangelistas, algumas para serem pastores e algumas para serem mestres. Percebeu? Ele não escolheu toda a raça humana com o mesmo objetivo. Ele escolheu a raça humana da igreja, vamos dizer assim, com seus cargos ministeriais diferentes. Ele escolheu alguns para ensinar, alguns para acolher, alguns para profetizar, alguns para liderar, e assim vai seguindo a obra. Lembrando que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, quem escolhe pastores, quem escolhe profetas e tudo mais. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não parte do homem escolher uma liderança, escolher um profeta, escolher um missionário, um evangelista, um professor. Parte do próprio Cristo. É Cristo quem escolhe e é Cristo quem capacita. E quando Cristo escolhe, ele comunica com o Espírito Santo no Espírito que há dentro da igreja, do anjo da igreja, que é o pastor. O Espírito Santo fala para o pastor da igreja qual que é a sua vontade. Qual é a vontade do Espírito? Separar tal pessoa para a obra que ele tem. Como o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo, separe Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho preparado para eles. Então, é o Espírito Santo quem separa, mas quem escolhe é o próprio Jesus Cristo. Lembrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo escolhe, separa e envia. É tudo baseado no princípio da Trindade. Até aqui tudo bem? Maravilha. Provavelmente esse é o último tópico, deixa eu ver. É, esse é o último tópico mais longo, mas depois tem o último tópico mais curto. Estamos acabando, tá, meus irmãos? A missão e o propósito da igreja. O estudo do porquê a igreja existe no mundo. Nós vamos entender hoje o porquê que a igreja de Jesus Cristo existe no mundo. Uma das coisas que a igreja de Jesus Cristo existe no mundo é para adoração. Adorar a Deus e exaltar a Deus. Uma das principais um dos principais destaques de Martinho Lutero dentro dos 5 solas da Reforma Protestante é sola deo gloria. O que significa isso? Significa a glória é somente a Deus. Então, nós que participamos do corpo de Cristo, nós entendemos que a adoração deve ser um culto dado somente a Deus. E a função da igreja é essa, é trazer um culto de adoração e exaltação somente a Deus. E a igreja deve adorar a Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, éramos perdidos, fracassados e falhos enquanto estávamos no mundo. Mas por causa da conversão que o Cristo Jesus nos converteu, passamos a adorá-lo com o corpo de Cristo. Temos também o evangelismo dentro da missão e propósito da igreja. A grande comissão de pregar o evangelho. Todos os servos de Jesus Cristo devem evangelizar pessoas com o fim de que o reino de Deus seja anunciado sobre toda a terra e para a conversão de almas. Nós já falamos sobre missões e tudo mais, só que é importante destacar de novo. Toda a igreja, eu falo a igreja espiritual no seu todo, cada placa, cada canto do mundo, todos devem evangelizar. E o evangelismo é algo essencial com o fim de apresentar o reino de Deus, com o fim de apresentar às pessoas uma vida de santidade e de salvação, e de também trazer conversão às almas. Temos também o ministério da edificação, ou seja, o crescimento e discipulado dos membros. Quando há um novo membro dentro da comunidade, é necessário discipular tais pessoas, para que possam cada vez mais continuar firmes na fé, para que possam cada vez mais continuar firmes na fé que uma vez receberam. E aqui entra a questão do cuidado e acompanhamento. Então, a edificação, ela é a mesma coisa do que um discipulado e um acolhimento. Quando as pessoas estão entrando na caminhada da fé, é necessário acolhê-las, é necessário instruí-las, é necessário ensiná-las sobre a questão da vida cristã e o reino dos céus. Continuando. Responsabilidade social. O papel da igreja no cuidado, a responsabilidade social vai falar acerca do papel da igreja no cuidado com os necessitados. E isso, irmãos, é muito interessante porque é desde Atos capítulo de número 2.
visita as viúvas, compartilhar o pão, compartilhar os bens com quem não tem. Isso é desde os princípios da igreja primitiva, então isso é inquestionável. A Igreja de Cristo deve ser caridosa, fazer trabalhos sociais em hospitais, presídios, hospícios e dentre outros lugares, com o fim de transmitir o reino de Deus para a sociedade, fortalecer cidadãos de baixa classe na sociedade, como por exemplo, traficantes, prostitutas e etc., mostrando que eles também têm valores para Cristo. Então, qual que é o papel da igreja? A igreja precisa visitar presídios para trazer ali uma palavra de consolo, para trazer uma palavra de libertação e de salvação, para que aquela pessoa presa possa se reconciliar ou se converter com Cristo. E isso é o papel da solidariedade, da sociedade que a igreja deve fazer. Vou explicar melhor para você. A igreja deve visitar hospitais, a igreja deve visitar presídios, a igreja deve visitar hospícios, a igreja deve visitar casas de pessoas que pedem visitas. A igreja tem esse papel. E isso é muito importante porque é nessas visitas que estamos tirando pessoas do mais profundo do poço para trazermos, conforme o Espírito Santo manda, trazermos para o corpo de Cristo. Isso nós chamamos, dentro dos estudos, de capelania. A capelania é o estudo que faz visitas sociais com o fim de apresentar o reino de Deus. Por exemplo, uma pessoa está na UTI em estado de vida ou morte. Você deve apresentar a ressurreição de Cristo e apresentar o vida após morte. Uma pessoa está presa no presídio, se sentindo a pessoa mais insignificante do mundo. É necessário trazer uma palavra de restauração e consolo, mas acima de tudo mostrar Jesus acima de tudo. Quando você vai a uma casa de uma pessoa que tem o seu filho que está acamado, é necessário trazer uma palavra de que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Isso é capelania, isso é trabalho social que a igreja deve fazer com a população. Entenderam? A igreja não é só para ficar dentro das quatro paredes e brincando às vezes, e profetizando aqui, e cantando lá, e pulando aqui e tal, rodando lá. Não. A igreja tem que fazer a adoração a Deus, mas também ela necessita de fazer missões e ações solidárias, porque senão a igreja não se movimenta em amor. É necessário a obra evangelística, é necessário o trabalho social, para a igreja de Jesus Cristo voltar a sentir amor pelo próximo. A igreja, ela está se esfriando em amor, e é necessário fazer essas coisas para o amor para o próximo, o amor com o próximo aumentar. Isso é muito importante, e é o que tem falhado nos dias do século XXI. E por fim, a igreja e o Espírito Santo. Isso eu não vou falar muito porque isso é algo prático que você deve fazer, tá? Eu estou passando o ensino, mas isso é algo prático que você deve fazer. Então não tem muito o que eu falar, é mais algo prático. A igreja precisa buscar a orientação do Espírito Santo para cumprir suas funções. Sem o Espírito Santo, ela perde sua essência. Sua presença, ela perde sua essência. A presença do Espírito Santo é fundamental, desde Atos, capítulo de número 2, e deve ser mantida atualmente. Então, em outras palavras, a igreja que se diz Igreja Espiritual de Cristo, ela precisa urgentemente e continuamente buscar pela presença do Espírito Santo. Porque quem chama para a obra missionária é o Espírito Santo. Quem conduz pessoas para a salvação é o Espírito Santo. Quem escolhe pessoas para ser líderes é o Espírito Santo. Quem escolhe pessoas para sentar nos altares é o Espírito Santo. Quem escolhe pessoas para colocar as mãos sobre enfermos e tudo mais, e dentre outras coisas, é o Espírito Santo. Quem escolhe pessoas para liderar é o Espírito Santo. Então, se a igreja de Jesus Cristo não buscar a presença do Espírito Santo, ela perde a sua essência e ela perde a sua identidade, porque a identidade da igreja e a sua essência é ser santa. E não tem como a igreja ser santa sem se santificar, sem se fortalecer no Espírito Santo. Então, é muito importante isso. A igreja de Jesus Cristo precisa se santificar.
E ela só se santifica se afastando do pecado e do mundo. E ela só se afasta do pecado e do mundo se houver a presença do Espírito Santo. E se houver a presença do Espírito Santo, existe temor, maturidade e perseverança. Vocês conseguiram entender o estudo de hoje?